Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de serviços. E hoje tenho o prazer de estar com a Sónia Freire, da Cambay, agência de viagem. Muito bem-vinda. Olá, Ana, muito obrigada. Eu é que agradeço. Vamos então hoje falar sobre a contratação, a aquisição de uma viagem, nomeadamente com a tua agência, que é a Cambay. E eu gostava de perceber, desde já, o que é que faz um agente de viagens? Um agente de viagens faz tudo, mas acima de tudo concretiza os sonhos das pessoas, materializa, diria eu, os sonhos das pessoas. O agente de viagens faz reservas, faz emissões, faz reservas de bilhetes, reservas de hotéis, trata de transportes, pode tratar dos restaurantes, em vários sítios. Eu diria que no fundo materializa aquilo que o cliente quer concretizar, quer seja uma viagem de trabalho ou uma viagem de lazer. Então, e diz-me como é que se faz a escolha do agente de viagem? Como é que se faz a escolha do agente de viagem? Eu diria que falando com amigos, indo à internet e vendo essencialmente os comentários que há, mas acredito que o boca a boca e uma boa pesquisa é a forma como se escolhe um agente de viagens que seja íntegro, que seja profissional e que tenha essencialmente o que o cliente precisa. E esta área é uma área regulamentada? É uma área regulamentada pelo Turismo de Portugal, sim. Todas as atividades. E quais são os steps para ser agente? Ou seja, há aqui algum... Há uns passos que não são complicados, são bastante simples. Tens de ter a empresa aberta, depois tens de fazer um registro no Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal faculta-te uma forma de tu pagares um fundo de garantia e ter um seguro de responsabilidade civil. E eu tenho ideia que é preciso alguns valores. Há uns valores mínimos para o fundo de garantia ou para o seguro, certo? O fundo de garantia são 2.500 euros. Okay. Para a taxa de registro no Turismo de Portugal são 830 euros, 820 e qualquer coisa. E a nível de responsabilidade civil, existe algum capital mínimo que existe um capital mínimo de 75 mil euros. Okay. Sim. E essa licença é preciso renová-la? Eu diria que sim, porque sim e não. Sim, no sentido em que temos de colocar sempre na plataforma do Registro de Portugal, anualmente ou trimestralmente, a forma como escolhemos o pagamento do seguro. O seguro tem de estar sempre válido e essa é a forma de validarmos a nossa licença. E podemos perder essa licença? Sim, claro que sim. E quais são os motivos? Os motivos é precisamente não haver o seguro, sim. Más práticas, okay. Por parte da agência do agente de viagens, da agência de viagens, e por não cumprir as regras e as leis a que estamos habituados, que estamos sujeitos como todas. Então, mas diz-me uma má prática para nós. Uma má prática para nos tirarem a licença é efetivamente estar a atuar sem o seguro. Isto é uma má prática para ser retirada a licença. Okay. Uma má prática é não prestar toda a informação ao cliente, é não reservar tudo o que o cliente precisa, sim. é no fundo não ser correto, não ser pleno com... Ok. E esta licença que tu obtens então em Portugal também é válida na Europa? Podes exercer na Europa? Podes exercer na Europa mediante a aquisição precisamente de uma outra licença que é válida quer no espaço europeu, quer a nível europeu, quer a nível Schengen. É parecido com o fundo de garantia. Ok.
E como é que eu posso verificar se a agência que me está a vender o pacote se tem essa licença? Duas formas. Okay. É muito simples. Ir à plataforma do Turismo de Portugal e estão registadas todas as agências de turismo, e no Governo, no e-Governo, no site do Governo, e-Governo, consegue-se ver se a agência está registada e está com o RNAFT correto e válido. E tu abordaste aqui o seguro de responsabilidade civil. Podes-me explicar para que é que serve? O seguro de responsabilidade civil serve para assegurar todas as garantias do cliente ao adquirir um pacote, uma viagem, e no fundo para assegurar que a agência tem essa possibilidade de pagar com o seguro. Ok. Então, e diz-me por que motivo é que achas, aliás, porque é que tu aconselhas a qualquer pessoa a passar por um agente de viagens em vez daqueles sites que se encontram no digital? Por causa do suporte que o cliente pode ter. No digital, hoje em dia, se houver alguma irregularidade, e as irregularidades acontecem, depois será muito difícil tentar resolver essa irregularidade através de um digital. E não é instantâneo, ao passo que um agente de viagens vai fazer tudo para que o seu cliente tenha o que comprou e o que precisa, essencialmente. Ou seja, quando há problemas, nomeadamente de cancelamentos ou até da parte do próprio cliente que por X motivo já não pode viajar, se calhar essa relação com o próprio agente de viagem acaba por facilitar aqui o processo nomeadamente se calhar de reembolso ou de alteração da viagem. Sim, não é? damos esse suporte principalmente nas irregularidades que existem. Um agente de viagens que dá a cara, dá a cara precisamente por isso, para dizer eu estou aqui, na Cambai fazemos isso, estamos aqui para o que precisar. Para qualquer irregularidade ou para sorrir consigo no final da viagem. Muito bem. Vamos então agora falar um bocadinho sobre a Cambai. Gostava de saber, para já, porque é que estás nesta área? Eu estou nesta área há muitos anos, há quase 25 anos. Comecei na aviação comercial e aviação privada, em terra, a chamada hospedeira de terra, e é por gosto puro. É por gosto puro. Eu considero que é quase ver o mundo através dos olhos das outras pessoas. É sentir a sensação das outras pessoas, a alegria, até as tristezas, quando vemos partir nas despedidas, por exemplo. Até isso se consegue sentir. É uma área muito bonita, que nos permite fazer parte de uma concretização de algo que a pessoa quer, ou às vezes até ser um suporte numa altura complicada, se uma pessoa tiver que viajar, por exemplo, porque está a ir embora para sempre, está a deixar os seus para sempre, ou porque está a ir fazer um tratamento, qualquer coisa. Muito bem. Então, e relativamente à tua agência, para nós percebermos, é uma agência online ou tem loja aberta? Neste momento temos um workplace, não me considero online, temos um workplace onde podemos receber mediante marcação os nossos clientes, mas é um objetivo da Cambai abrirmos uma loja física muito em breve, para poder receber os nossos clientes de uma forma mais digna, por assim dizer. Muito bem. Então, e a tua agência tem alguma especialização? Nomeadamente, eu ouvi falar que há aquelas agências inbound, outbound, se calhar podemos até abordar este tema. O que é a diferença destes termos? Fazemos os dois. Nós fazemos um bocadinho os dois. Nós gostamos muito de mostrar o nosso país, aliás, é o que gostamos mais, mostrar as nossas artes, mostrar as nossas tradições, mostrar as nossas pessoas. Não te vou mentir, é o que eu prefiro, que é o IN, mas também fazemos a parte de permitir que as pessoas façam férias e que conheçam os estrangeiros. O estrangeiro, no fundo. E relativamente às viagens corporativas ou particulares,
acabas por abordar os dois segmentos? Abordo os dois, sendo que temos mais formação para a parte corporativa, estamos mais vocacionados para a parte corporativa, no entanto, sim, temos pacotes giríssimos que podem ser adquiridos, pacotes magníficos de férias e... Ok. E relativamente ao corporativo, aí são mais, é uma curiosidade, são mais as empresas ou seja, é a organização de viagens de grupos para fora de Portugal ou é em Portugal? Aquilo que tu as corporativas mais de Portugal para fora. Okay. De Portugal para fora. E já agora, qual é o destino que eles costumam... São vários os destinos, depende, porque pode ser, por exemplo, uma agência de seguros... que tem, é para todo o mundo. Pois, tem a ver também com, se calhar, com as subsidiárias. Sim, e acabam por juntar ali as equipas, já percebi. É para o mundo inteiro. Ok. Queria agora abordar o contrato. Eu percebo que não seja bem um contrato entre o agente e o comprador, mas já de haver alguma coisa que ligue um e outro e que faça com que haja aqui obrigações, e nomeadamente termos que tenham que estar presentes aqui na compra da viagem. Podes-me explicar melhor o procedimento? Sim. Uma simples compra de uma viagem e é um contrato que estamos a fazer com o cliente. Uma simples viagem a Londres tem de ter as condições da viagem, o que está contemplado naquela compra, os seguros que estão contemplados, o itinerário, tudo. No fundo, é um contrato como outro qualquer, onde deve estar tudo muito claro para que corra bem para todas as partes. Eu acho que o problema aqui é que muitas vezes nós não lemos as condições gerais que estão ali, porque são muitas, porque está escrito pequenino e porque utiliza ali algum vocabulário que nós não estamos familiarizados. E se calhar, já que temos um agente de viagens, poderíamos então questioná-lo: olha, mas explica aí as condições que eu não estou bem a perceber. Isto acontece? As pessoas costumam te solicitar para este tema? Não nos costumam solicitar, as pessoas não olham, mas é relevante o que a Anne está a dizer, porque de facto as pessoas nunca olham. E eu, apesar de nós na Cambay explicarmos e pedirmos muitas vezes, olhe, veja, nós fazemos inclusive a bold, o que nós consideramos mais importante, apesar de tudo ser importante, mas era bom que o próprio cliente se começasse a preocupar um bocadinho mais com isso. Consigo perceber o porque não, porque o que interessa no fundo é a viagem e está a confiar que tem um suporte. Mas se calhar faz sentido, porque muitas vezes comparando, não é? Vamos dizer, queremos fazer a aquisição de um circuito e reparamos que num site é muito mais barato que no outro. Será que na própria condição geral é o que faz a diferença? Porque se calhar um tem garantias, nomeadamente reembolso ou doença ou essas coisas todas, que outro não tem. Isso pode fazer a diferença na cobertura e no reembolso? Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, nós iremos com certeza aconselhar aconselhar um seguro de viagem, dar mais indicações que sejam seguras, ao passo que se for alguma coisa que seja uma compra na internet, eu não vejo onde é que eles possam estar a ter as obrigatoriedades normais, senão as mais básicas. Pois, exato, porque eles querem apresentar aquele valor mais baixo e acabam por reduzir imenso aqui, se calhar, a cobertura, a proteção da pessoa que vai viajar. Acabam por reduzir a proteção da pessoa, mas não acho que o valor vá por aí. Difere-se muito. Sim. Então, e para nós aqui percebermos melhor estas condições gerais, porque como eu já disse, às vezes não se percebe os termos aplicados, o que é que tu achas que é muito importante, que é chave, quando a pessoa tem acesso às condições gerais, o que é que tem que verificar para ter a certeza que em qualquer situação, cancelamento, atraso, doença, está coberto? Quais são? Há aqui palavras que deveriam estar e que às vezes podem não estar ou não? Eu diria
que as pessoas deviam, em primeiro lugar, ver se está contemplado tudo o que comprou, tudo o que adquiriu, tudo o que pediu, tudo o que quer, tudo o que deseja. Relativamente aos seguros, o seguro só é obrigatório se a pessoa comprar viagem com um hotel. Se comprar só uma viagem, não é obrigatório. Nós aconselhamos, não só aconselhamos quando sabemos que é, independentemente do cliente querer ou não, preferimos não ganhar ou ganhar um bocadinho menos, mas fazer um seguro, porque já a experiência diz-me que as coisas podem acontecer, as irregularidades podem acontecer e que é sempre melhor viajar com um seguro. Uma simples viagem pela Europa é sempre preferível fazer um seguro de viagem. E se as condições gerais estiverem na língua que... outra língua a não ser aquela do cliente, elas são válidas? Ou seja, eu compro num site online e as condições estão em inglês, eu poderia comprar. Na minha opinião, inglês, não. Estamos em Portugal, a lei diz que todas as condições têm de estar claras e na língua materna, neste caso, português. Ok. E agora, uma curiosidade. A nível do modelo de negócio das agências de viagem, eu acredito que vocês funcionem por comissões, certo? Sim, funcionamos por comissões. E qual é a média, qual é em geral a comissão cobrada, que está incluída no pacote, mas qual é essa comissão dos agentes em Portugal? Varia muito de agente para agente. A própria agência pode ter uma taxa de serviço, por assim dizer, que acredito que se considere justo. Mas em Portugal há aqui uma margem de 10%, se estivermos a falar de reservas em hotéis, reservas de transportes, parceiros para parceiros, por exemplo. Funcionamos com entre os 8%, 10%, máximo 12%. Claro que isto tudo pode ser pois, varia, não é? Variável. O pacote também variável, acabas por personalizar esse pacote ou viagem. Numa viagem de avião não faz, uma simples viagem não faz muito sentido estar aqui a colocar. Muito bem. Porque senão depois vai deixar de ser competitivo com a internet. Ok. E uma curiosidade, o circuito é composto, então, vamos dizer, por um hotel e o voo e algum transporte. Estes teus parceiros, ou estes parceiros dos agentes, eles também têm que remunerar o agente? Há alguma remuneração? Há uma comissão. Uma comissão. Há uma comissão. Está acordado uma comissão na contratação dos serviços. Ok. E esta comissão é sempre a mesma? É a tal que é variável entre os 10%, 10%. Também, ou seja, o hotel paga-te a ti? Sim. Paga-te a ti ou outro pode pagar a mim 10%. 10%. A indústria faz isso. Não há aqui, sei lá, Estados Unidos ou outro mercado que faz com que seja menos. Não. São estes os valores. Obviamente que o agente pode colocar sempre mais, mas não faz muito sentido, porque se formos fazer uma pesquisa na internet de um hotel, estarmos a dar um preço diferente do que o hotel tem no seu website não faz sentido. Isso não é servir bem o cliente. Agora, queria aqui abordar um tema que é um tema, acho um bocado mais... É a parte mais desagradável da compra de uma viagem quando as coisas correm mal, nomeadamente as reclamações. Eu acredito que haja muitas nesta área, porque muitas pessoas acabam por comprar em sites que não são seguros a nível até de termos de pagamento, mas também outro tipo de insegurança que eles podem dar. Sabes-me dizer... Há de haver muitas reclamações e muitos assuntos para reclamar, mas qual é o mais frequente? Daquilo que tu tens ouvido falar? Temos aqui 2 temas nas reclamações. Temos o tema de que precisamente e infelizmente e cada vez mais por haverem pessoas que trabalham na internet e que fazem vendas através da internet de uma forma pouco clara e pouco ética.
Existem essas reclamações também, obviamente, como em todos os setores de atividades, há os bons agentes de viagens e os maus agentes de viagens, mas sim, tem vindo a aumentar o nível, o número de reclamações, porque precisamente as pessoas adquirem a preços quase imbatíveis na internet e depois não têm a tal forma de reclamar. A única forma de reclamar é colocar na internet que não foi resolvido o seu problema, ao passo que um agente de viagens vai fazer tudo para que o seu cliente esteja protegido. Temos vários tipos de irregularidades. Por exemplo, acontece um cancelamento de um voo. Temos de ver, um agente de viagens vai tentar, junto da companhia aérea, ver o porquê do cancelamento, se é imputável ou não à companhia aérea e as formas de proteger o melhor possível o seu cliente. E depois de poder reorganizar, se for caso disso, toda a viagem online. Isso é quase impossível, diria eu. Ok. E mencionaste então que se pode reclamar. Existe algum site onde os ouvintes possam ir para reclamar? Existe. Todas as agências são obrigadas a ter o livro de reclamações, físico ou online. Existe o provedor do cliente, que é o provedor a nível de turismo, onde se pode fazer a reclamação e em situações mais graves eu iria mais longe e, claro, uma queixa no Ministério Público. Eu sou apologista que se as pessoas não se queixarem, as coisas não podem melhorar. Agora, se o site ou a agência não tem nem licença nem livro de reclamações, dificilmente se pode reclamar. Torna-se difícil. Daí a importância de se abordar um agente de viagens com um rosto, com uma cara. Okay. Essa é a importância. Muito bem. Então, vamos passar agora à rúbrica que chamo Perguntas Frequentes. Aqui vou então colocar-te algumas perguntas e peço-te, por favor, para seres sucinta. Pode ser? Okay. Vamos a isso. Tu falaste do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo e eu gostava de perceber melhor para que serve esse fundo. O Fundo de Viagens, de Viagens e Garantia de Turismo serve para quando a agência de viagens não consegue cumprir e causou precisamente algum dano ao cliente, patrimonial ou não patrimonial. Sim. Serve para isso, serve precisamente para cobrir esse dano. Ok. Muitas vezes há aqui vários níveis de seguro de viagem. Sim. Já falámos sobre isso. Eu acredito que tu aconselhas o topo, então, não é? Nem sempre é necessário o topo. Então. Eu aconselho sempre, seja daqui para Londres, um seguro mais básico, um seguro no caso de doença, de qualquer coisa que impeça a pessoa de viajar. Aconselho, se for uma estadia longa, que cubra a nível de doenças, porque partir um pé em Portugal não é o mesmo partir um pé nos Estados Unidos. E com seguro conseguimos sempre adiantarmos e anteciparmos-nos a essas situações e tornar essas situações menos dolorosas, quer física, quer psicologicamente para a pessoa. Por isso, sim, há destinos em que aconselho o topo. Ok. E existem seguros que cobrem o cancelamento por pandemia ou por emergência de saúde pública? Por Covid, sim. Sim, por pandemia. Continua a existir. Não é obrigatório, a não ser para um ou outro destino onde o vírus estivesse mais ativo, mas sim. E o que é que este seguro cobre? Ou seja, vamos supor que eu fiquei doente antes de viajar. Com Covid, cobre precisamente, por norma, cobre no destino
Aí depende das garantias que estão asseguradas. Okay. Mas sim, vamos pensar num seguro completo. Um seguro completo, imagina, Anne, que ficaste com Covid, não consegues viajar, vais poder remarcar a tua viagem, o teu hotel. Tudo. Porque passei por um agente de viagem. Por um agente de viagens. Se for por um site, já foste. Sim, que te aconselhou a fazer uma viagem com possibilidade de alteração de data. Também já falámos sobre elas, mas como é que se pode então evitar as agências fictícias na internet? Eu diria que é difícil evitar, nós não sabemos quem elas são. A única forma é verificar o tal número. Porque qualquer uma que seja uma sediada em Portugal ou fora, ou na Europa, nesse caso, elas vão ter sempre aquele número? Um número de licença ou não? Anne, hoje em dia é muito fácil uma agência que não esteja de boa fé dizer que tem. Eu continuo a dizer: comprem em quem conhecem, comprem num agente de viagens. É sempre preferível comprarem um rosto do que comprarem a um site, a menos que tenham a certeza absoluta que é completamente fidedigno, porque também existem. Pois, mas agora eu estava-me a lembrar que hoje em dia, pronto, quem tem más intenções até recupera o logo da própria estrutura que é conhecida e começa a comercializar viagens, e acontece. Tem acontecido. Pois torna-se difícil comprar sem ter, lá está, como tu dizes, um rosto. Então, e diz-me como é que está o panorama das agências de viagem atualmente? Ou seja, achas que há mais agências com loja física, loja online? Como é que está o mercado? Acho que há muitas agências, felizmente, porque há mercado para toda a gente. Eu diria que estão a abrir mais físicas, mais agências físicas. Apesar de se ver muitas na internet, já se começa a abrir. O pós-pandemia começaram a abrir-se muitas agências, voltaram. Pois é isso, porque para mim eu tinha a ideia que era mais o online, mas faz sentido sim, se calhar as pessoas quiseram. É a tal segurança que se calhar. É a segurança, porque a maior parte das reclamações que decorreu durante o Covid foi por compras que foram feitas online. E lá está o fundo de garantia de um agente de viagens que é obrigado a ter, se bem que pode haver um agente de viagens que trabalha online e que tenha, mas eu acredito que o rosto. Sim. Então, e quando nós precisamos de cancelar uma viagem, qual é o motivo que é aceito em geral para nos seguros? Há viagens que não deixam cancelar de todo. Mas aquelas que deixam? As que deixam por doença, morte de um familiar, têm de ser motivos plausíveis. Mas a doença, vamos dizer que é uma família composta por os pais e filhos. A doença do adulto faz com que os outros 3 tenham essa cobertura? Sim e não. Se comprares online, Ana, não te vão tentar resolver essa parte. Na Cambay nós tentamos entrar em contacto com o operador no caso de um pacote e obviamente que a família tem de viajar em conjunto e está perfeitamente justificado. Que tenta sempre resolver. No caso de um pacote turístico, não quer dizer que isto seja sempre possível, e eu gostava de salvaguardar aqui uma coisa: não depende do agente de viagens. Pois é isso que eu também queria falar, sim. Não depende da boa vontade do agente de viagens, porque nós temos os nossos operadores, temos as companhias aéreas, temos os transferes de e para o aeroporto. Temos aqui imensos serviços que não dependem de nós. Nós, na Cambay, o que fazemos é, havendo um motivo plausível, de falar com todos os nossos parceiros e ver a possibilidade de alterarmos aqui. Então, e se houver o cancelamento de um voo, quem é que se responsabiliza pelo hotel, que não pode ser, ou seja, a pessoa não pode usufruir do
do hotel porque não viajou. Não viajou. Como é que... Depende do tipo de cancelamento, se é imputável à companhia ou se não é imputável à companhia aérea. Se for por questões meteorológicas, por exemplo, a culpa não é da companhia aérea que haja mau tempo. Se forem questões técnicas, aí sim, por exemplo, apesar da companhia não ter culpa, vai ter de assumir aqui alguns custos. Mas no fundo é a companhia aérea que porque o cliente assume. perde o circuito, não é? Perde o circuito. Ou seja, a companhia aérea não tem culpa, mas o cliente também não. O cliente então, nunca, como é que ficamos? nesta situação, não tem culpa. Pois. Por isso mesmo, se for por um motivo imputável à companhia, depois a companhia aérea, o que nós aconselhamos sempre a que o cliente faça, aliás, nós contactamos, somos nós a contactar o nosso cliente a dizer que o voo foi cancelado, o motivo pelo qual foi cancelado. Sim. E é guardar tudo, é tentar depois reorganizar a viagem, ver qual o próximo voo disponível. A própria companhia aérea, quando são motivos em que deve assegurar que o cliente depois tenha tudo pronto, eles próprios começam a assegurar-se de proteger o cliente, de proteger o passageiro que não teve culpa nenhuma da sua irregularidade. Daí a importância de todas e quaisquer despesas que nós tenhamos guardar, seja com uma escova de dentes, com um táxi, com um hotel, qualquer despesa que tenha de ser antecipada por nós, a companhia aérea depois, sendo por, e reforço aqui, Sim. sendo por imputável à companhia, por causa imputável à companhia, a companhia aérea assume os custos. Ok. Agora, queria perceber aqui... ou seja, que tu nos desses dicas de quando é que deveríamos comprar certas viagens, se é antecipadamente ou se é mais aquelas de last minute. Antecipadamente. Ah, é? Sem dúvida, antecipadamente. E qual é antecipado? Considera-se antecipado qual é um o prazo? mínimo de 6 meses. 6 meses. 6 meses para nós conseguirmos garantir um preço agradável para o cliente, seguramente 6 meses. Porque 3 meses conseguimos um preço simpático, mas é sempre mais agradável se formos ver a diferença entre os 3 e 6 meses. Mas é possível comprar com um ano de antecedência? É possível comprar. Qual é o com máximo um ano. já agora? Um ano. Um ano é o máximo? Sim, começa-se a abrir. Porque nem todas, se calhar, as viagens, os voos estão abertos para se poder fazer reserva? Sim, não é? isso depois passa um bocadinho mais, tem a ver com os slots que as companhias aéreas têm, metem anualmente para poder voar, os horários. Então, e as viagens last minute, qual é a tua opinião? São ótimos negócios, ótimos presentes e é possível. Eu diria que um agente de viagens, conhecendo um cliente, conhecendo os gostos do seu cliente, pode ir mais além e dizer: Anne, tenho aqui um last minute que de certeza absoluta vais querer, vais gostar. É esta a forma. E como é que tu sabes, como é que vocês, agentes, têm essa informação do last minute? Os nossos operadores turísticos enviam-nos e as companhias aéreas enviam-nos as Mas promoções. porquê que isto acontece? Acontece porque não foi vendido. Não foi vendido, ok. Tudo. Então eles têm porque ainda existe 1 ou 2 lugares, ou 5 lugares. E eles para garantirem que o avião vai cheio, acabam por vos dizer, ou seja, mandam a ti e a todos, não? A todos os agentes de viagens têm acesso a estas que estão, obviamente, com os operadores. Então não é de desconfiar uma viagem last minute na qual aparece menos 70%? Nada. Quando passamos por um agente? Quando passamos por um agente. Ok, porque quando já é um site que nós não temos aquele rosto... Não sei onde vão buscar essas informações. Essas promoções. E sequer se vai parar e sequer se vai a ver. Okay. A minha experiência de aeroporto, eu tive muitas situações em que o cliente chegava para ir ao check-in e a viagem estava cancelada porque tinha comprada na internet. E não havia forma de ajudar aquela pessoa.
ou Então, mas aquelas quer dizer pessoas. mas a viagem estava cancelada ou nunca existiu? Provavelmente nunca existiu. Existiu até ser efetuada, existiu uma reserva fictícia. Eu não confesso que não sei como é que eles Sim. fazem isso, mas a verdade é que me apareciam passageiros no aeroporto Pois. em que, quando víamos, não estava Não na havia nenhuma lista informação, pois. e não havia nenhuma informação. E o passageiro tinha na mão um papel em como tinha pago, Pois. com logotipos, com tudo. Muito mal. Isso tem a ver com a minha próxima rúbrica, que são as tendências do mercado, e acho que isto é uma delas. Essa fraude toda que existe no digital e na aquisição de um pacote pronto, a pessoa quer comprar algo que lhe faça bem, não é? Que viajar e depois Sim. acaba por confrontar-se com uma situação destas. É horroroso. Deve ser bastante aflitivo. Vamos então às tendências, e uma delas, eu gostava de perceber se, já falámos sobre ela, mas se a pandemia até que ponto afetou o mercado das viagens, do turismo em Portugal, e como é que está esse pós-pandemia? Tentar ser muito sucinta. Sim. Arrasou completamente, Ok. como com todos os negócios, com quase todos, 90%. No entanto, a nível de turismo, aviação, hotelaria, tudo foi completamente arrasado. Nós tivemos, foi depois um esforço mundial, eu diria mundial, por uma instituição que é responsável pelo turismo, World Travel Tourism Council, e aqui em Portugal, quer a nível de todos os players, quer pelo presidente do Turismo de Portugal na altura, Luís Araújo, quer pelo próprio Turismo de Portugal, quer pela Rita Marques, que era a secretária de Estado do Turismo. Todos os players fizeram o máximo para que tudo voltasse ao normal, e posso dizer que superou quando abriu, superou as expectativas. Então, dirias que Portugal está em altas ainda? Portugal está em alta. Portugal é um destino muito bonito para se viajar, para se conhecer. Está em alta. Boa. Foi muito trabalhado, muito bem trabalhado. E o teletrabalho e os digital nomads, achas que também tiveram aqui algum impacto? O teletrabalho, até certo ponto, sim. Diria mais que os digital nómadas, por causa da mobilidade que se criou. Veio muita gente para o nosso bom tempo, para o nosso país, para o nosso sossego. Veio muita gente para Portugal e sim, teve influência. Muito bem. E o turismo corporativo, como é que está em Portugal? Ou seja, há muitas empresas de fora a virem aproveitarem aqui do nosso clima e das nossas condições? Muitas. Sim. Estamos a falar dos eventos, na parte dos eventos. Portugal continua a ser um dos destinos mais escolhidos para os eventos corporativos. Sim, temos tido muitos. Mais do que antes da pandemia? Diria que mais, sim. Sim? Diria que mais. Ok. E uma curiosidade, o turismo da saúde? Turismo da saúde, não muito divulgado. Ele existe, mas não está divulgado em Portugal. Vemos na Turquia, vemos no Brasil. Posso dizer que a Cambay foi convidada para um projeto muito recentemente, ainda está em fase de estudo, para turismo de saúde com o Brasil. Ou seja, aí seria pessoas que vêm cá tratar de certos cuidados ou vão para o Brasil? O contrário. Okay. O oposto. Neste caso, pessoas que iriam fazer tratamentos. Okay. Mas temos de ser muito cuidadosos, porque estamos a falar de saúde. Sim. E ainda está em estudo na parte da Cambay. Em Portugal não é um turismo que esteja muito divulgado. Pois é, eu acho que nós temos aqui muitos profissionais. Muitos bons profissionais. Quando se vê a nível europeu, há muita gente a viajar, muitos franceses que vão para Marrocos, para a Turquia, para a Bulgária, tanto para tratamentos estéticos como outro tipo, nomeadamente dentário. E de facto temos aqui todas as condições em Portugal, mas há aqui uma lacuna enorme na divulgação das mesmas. Estamos aqui a falar de um país que está,
quase central, a nível de transporte está bastante perto dos outros países europeus, mas também é a mesma moeda, não é? E estamos aqui a falar de pessoas que vão para Marrocos ou para outros mercados em que não há as normas europeias, nomeadamente de higiene e de saúde, e eu acho que sim, que há aqui muito potencial e acho pena ainda não estar a ser... A nível interno também acredito que fosse uma boa forma de promover Portugal. Sim, sem dúvida. Não só pelos profissionais de saúde que temos, mas também depois pela recuperação, claro, ser feita em sítios agradáveis. Sim, e com clima também. E com um clima agradável. Agora, sobre a inteligência artificial, estou curiosa. É uma ferramenta que está a ser usada nas agências? Muito. Sim? Muito. Hotelaria. O atendimento, se calhar. Sim, está a usar. No aeroporto, nos aeroportos, usam está a ser para que efeito? em termos das identificações das pessoas, de ver, de fazer um scan. Nos hotéis, poder fazer os check-ins, cada vez mais a inteligência artificial aqui a ser usada e bem usada. Muito bem. Então, para já não tens receio dessa nova ferramenta? Tudo que seja usado com peso e medida, com cuidado, obviamente que temos de ter cuidados, mas tudo que seja feito com boas intenções e usado com peso e medida, acredito que... Porque lá está, a tal inteligência artificial não tem rosto, não tem. É? Nós já falámos muitas vezes da importância de ter aqui um rosto para questionar. Mas temos sempre um rosto, que é quem nos está a proporcionar. Sim. Quem nos está a Mas eu acredito que a evolução será se calhar comprar pacotes diretamente com inteligência artificial. A inteligência artificial percebe o teu profile e vai dizer, olha, para ti o adequado é ir a não sei quando, é tal... Também. E depois temos aqui a tal falha na segurança e essa explicação das condições gerais e isso tudo que nós abordamos. Não será igual. Exato. Não será igual. Sim. Não será igual. Nessa parte não será igual. Sim, por isso mas eu sou suspeita. Não, mas por isso é que eu também, pronto, aqui dando aqui a minha opinião, acho que sim, que a inteligência artificial é de facto muito interessante, mas nós temos que saber usá-la. É uma ferramenta interessante, mas... usada nos sítios certos. Exatamente. Mais para poupar tempo ao cliente, quer seja na verificação das identificações, quer seja no check-in do hotel, no aeroporto, em muitas coisas. Na compra de uma viagem, não sei se é o mais adequado. Se é o mais adequado. Muito bem, vamos então passar à última rúbrica, que é a rúbrica que chamamos Confias ou Desconfias. Eu explico-te, vou então ler algumas perguntas e aqui a ideia é percebermos se tu achas que eu deveria, por exemplo, se fosse eu a cliente, confiar nesta agência ou não. Ok? Vou passar a ler. Confias numa agência que não sugere nenhum seguro de viagem? Confio. Não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas é aconselhável. Se for só uma viagem. Ok. Se não for viagem em hotel. Ok. Como já é obrigatório, estou tranquilo. Ok. Confio. Confias numa agência que não divulga o número de licença? Confio, apesar de ser obrigatório divulgar, ter bem... isto tem de estar mesmo. Tem de estar bem chapado a nossa licença. Então porquê que tu irias confiar se não está lá? Porque tenho a possibilidade de ir ver. Ok. E tenho a possibilidade, sim. Então, mas como é que eu controlo? Vou lá, pôr o NIF da empresa? Como é que, se ele não tem o nome, com o nome o nome ou o número, se estiver lá, é mais simples. O número da licença. O número da licença. Mas se não estando? Não estando, consegues. Com o nome da própria empresa. Com o nome da empresa consegues pesquisar. Ok. Eu posso-te dar o exemplo. A Cambay começou como organização turística e manteve os dois, e estão os dois visíveis ao público. Muito bem. As duas licenças. Confias numa agência que não aceita todos os meios de pagamentos? Confio. Sim. Nós não abordámos o tema dos meios de pagamentos e agora lembrei-me. Como é que se costuma comprar uma viagem? É 100% na compra ou aqui existe aí
diferentes? Já existem várias formas modalidades de pagamento, mas eu diria que o pronto pagamento é a forma mais usada de fazer numa viagem. E num site é suposto ter que método de pagamento? Num site pode ser transferência bancária, cartão de crédito, pode ser referência a multibanco. Mas já será de estranhar se for encontramos-nos ali no canto da rua e dás-me dinheiro, não? Nem pensar. Nem pensar. Pronto, é dinheiro só em loja e contra fatura, por assim dizer. Já agora, no teu site é possível comprar diretamente no site ou tens que falar sempre? É um pedido de orçamento feito contigo? Como é que... Neste momento, ainda pedido de orçamento. Mas vai muito em breve estar disponível a reserva direta. Ok. E nessa reserva direta, já que se é uma transição, se calhar estás a par, o que é que me garante que tu ou os outros têm essa parte toda segura? Ou seja, é sempre aquele receio, vou estar aqui a inserir os meus dados. O que é que me garante que esta pessoa que tem este site fez o necessário para os meus dados não serem roubados, nomeadamente? Infelizmente, hoje em dia, é uma garantia que não podemos dar. Pelo que tenho ouvido, sim. É diário. As infiltrações são diárias. Entidades grandes estão a ser a base é diária, mas há formas de nos protegermos com níveis de segurança nos próprios websites que garantam não só a nossa segurança, a segurança da nossa empresa, mas a segurança também dos nossos clientes e dos métodos de pagamento. A Cambay, por exemplo, optou pela CIBS para ter essa segurança. Ok. Porque a CIBS é que te dá essa garantia se acontecer qualquer coisa? Não, mas a CIBS é quem trata de tudo. De tudo é das mais credíveis. Ok. Confias numa agência que só passa a fatura no fim da viagem? Não. Deve ser, quando é feito o pagamento, tem de se passar a fatura logo, sim. Ok. É o correto. E se a agência não entregar a mesma, é estranho, é de estranhar, é de desconfiar. Poderá ter havido um esquecimento, mas não é suposto. Porque a partir do momento que eu pago a viagem, tu, agente, estás a pagá-la também. Ou como é que eu... Há várias modalidades. A agência pode pagar primeiro e depois o cliente paga, ou pode ser quase... automático, sim. Quase em simultâneo, sim. Mas eu pago-te a ti e tu pagas aos parceiros. Sim, pagas-me a mim e eu depois estou a pagar ao parceiro, estou a fazer a reserva. Ok. Confias numa agência que pede um valor extra, informando que, entretanto, com a inflação, o valor da viagem, do circuito, aumentou? Não. Não é suposto haver um aumento, apesar de eu ter comprado a viagem há um ano? Não, porque os preços das viagens são dinâmicos. Quando se está a fazer uma pesquisa, nós informamos, ou devemos informar sempre, o cliente que aquele preço diz respeito ou a 3 horas, ou àquele dia, ou a 5 horas, pouquíssimo tempo. Se fores fazer uma pesquisa na internet, vês isso, vês que os valores alteram. Por isso, eu diria que não confio. Não confias. Muito bem. Sónia, muito obrigada. Foi um prazer receber-te hoje. Este tema é muito interessante. Tenho a certeza que os nossos ouvintes estão desejosos de marcar uma viagem para breve. Dizer-vos que nós iremos então inserir os dados, o site e a página da Cambay, tanto no Instagram como no Facebook. Já poderão então questionar a Sónia para o vosso próximo destino. E já sabes, no nosso podcast podes confiar. Obrigada e até para a semana. Tchau!